Bem-vindo de volta ao canal Resumindo o Filme. Hoje vou explicar um filme de comédia romântica intitulado Território Virgem. Aviso spoilers à frente, cuidado. E o filme começa mostrando um homem que estava pintando na igreja. Ele nos conta que ele vem pintando há muito tempo, mas até agora ele não tem nenhum dinheiro. Então ele vai ao pai da igreja pede dinheiro, mas quando chega lá, ele descobre que o pai morreu devido a uma doença chamada brincadeira, e sabendo disso, ele fica muito desapontado porque agora ele não vai receber seu dinheiro. Então ele vê vestido do pai lá usando ele. Decide ser pai porque o pai não falta nada, seja dinheiro ou respeito. Então vemos Lorenzo que estava fugindo com medo de Gerbino e ele finalmente consegue escapar. Gerbino então diz a seus companheiros para capturar Lorenzo em qualquer circunstância. Após o que os amigos de Lorenzo lhe dão um cavalo e pedir-lhe para deixar a cidade. Lorenzo faz o mesmo. Depois disso vemos uma menina chamada Pampinha chorando porque recentemente seus pais faleceram devido à doença da peste. Só então Gerbino chega, simpatiza com ela e pergunta o que ela vai fazer agora. Pampinha diz a ele sobre isso, que o rei da Rússia vai vir aqui em breve e ela vai se casar com ele. Ouvindo Gerbino conta a Pampinha que seu pai tirou muita dívida de mim e agora, depois de sua morte, toda a sua propriedade torne-se meu. Então se você quiser salvar isso, casa, então você tem que se casar comigo. Por outro lado, vemos Lorenzo correndo. Os guardas de Gerbino estavam atrás dele. Enquanto isso, ele vê um homem que era mudo e surdo. O homem diz a Lorenzo que usou para trabalhar como jardineiro nas proximidades, mas agora parei de trabalhar lá. Então obrigado Lorenzo, que se ele se tornar mudo e surdo, ir lá para se tornar um jardineiro, então ele pode conseguir um emprego para que ele também seja salvo dos guardas de Gerbino. E então eles sobem em uma árvore e no Gerbino, guardas ultrapassam, mas logo o ramo de árvore quebra e Lorenzo cai e desmaia. Então algumas freiras vêm até ele e o levam para a igreja, e este foi exatamente onde eles precisavam de um jardineiro. Então as duas freiras começou a provocar o Lorenzo, fazendo-a inconsciente. Neste momento Lorenzo também recuperou a consciência, mas ele ainda faz nada. Depois disso a cabeça da freira chega lá. Então as freiras dizem a eles que este homem é mudo e surdo, e então eles contratam como jardineiro. Momentos depois, enquanto Lorenzo tomava banho, então duas freiras vêm lá e se juntam. Podemos entender vendo isso. É por isso que as freiras queriam um surdo-mudo jardineiro aqui, para que se essas pessoas faria qualquer coisa com ele, então sendo burro, ele não será capaz de contar a ninguém sobre. Então vemos Pampinha em uma igreja com seus amigos e seus namorados. É aqui que Pampinha diz a eles que ela tem uma segunda casa naquela cidade onde ela vai se casar com o rei da Rússia. Pampinha pede a todos que venham lá apenas. Aí o Gerbino chega lá e pergunta: Pampinha mente sobre o que você é, falando que eles eram apenas orando agora porque o rei da Rússia teve algum tempo para vir aqui. Pampinha também não queria estar com Gerbino, então ela faz um plano para ficar na igreja, mas era a mesma igreja em que Lorenzo trabalha como jardineiro. Depois disso, o resto dos amigos de Pampinha também sair para visitar a casa dela, próximo na igreja. Quando duas freiras foram preparando Pampinha, é quando ela vê Lorenzo. A freira sorriu e falou sobre isso, que ele trabalha aqui como jardineiro e o mudo é surdo. Depois de um tempo, quando uma freira estava tomando Lorenzo dentro da floresta sozinho, Pampinha os percebe e entende que o que está acontecendo aqui ao mesmo tempo que nós. Veja também aqui que Pampinha está sentindo muita inveja depois de ver tudo isso. Aqui o rei Gezinski também atinge o palácio, mas seu Gerbino diz a ele que agora Pampinha vai casar com ele, sabendo que este Gezinski sai com raiva de lá. Mas então um homem diz a ele lá fora aquela Pampinha está esperando por ele em outra casa na cidade, e depois Georginski sai para ir lá com seu camaradas. Por outro lado, quando Lorenzo estava em seu quarto, então duas freiras trouxeram comida para ele. Na verdade, eles sabiam que é isso o resto das freiras fazem para Lorenzo, e que as freiras queriam fazer o mesmo com ela, mas mesmo Lorenzo concorda. No dia seguinte, quando Pampinha carregava duas freiras com água quente para Lorenzo, então ela diz ao freiras que o que quer que vocês estejam fazendo para Lorenzo é um pecado. Nisso a freira diz que não há nada de errado com isso e você só está com ciúmes. Então Pampinha fica com muita raiva e ela derrama água quente direto na cabeça do Lorenzo. Vendo isso, podemos entender que Pampinha começou a gostar de Lorenzo. Entretanto, quando Gezinski ia conhecer Pampinha, Gerbino atacou Gezinski com seu guardas. No ataque, todos os Gezinski companheiros são mortos, mas Gezinski consegue escapar de lá. Por outro lado, o sentimento de Pampinha era aumentando para Lorenzo, e um dia Pampinha ouve Lorenzo cantando uma música. Então a partir disso ela entende que ela é burra e não surda. Então um dia ela vai sozinho alimentar o Lorenzo. Nessa hora, ela cobriu o rosto dele, então Lorenzo não sabe que freira é. Então a Pampinha o vendou e o beija e sai de lá, mas essa coisa combina muito com Lorenzo agora. Depois de alguns dias é hora de Pampinha para sair, mas ela diz à freira-chefe antes de sair que o Lorenzo não é burro ou surdo e ele está fingindo desde o começo. Na verdade, Pampinha não queria para ver Lorenzo com qualquer outra freira, que porque ela fez isso agora que a freira-chefe venha saber sobre isso. Então ela despede imediatamente o Lorenzo, e depois o Lorenzo estava sentado do lado de fora. Naquele momento Pampinha passa por Lorenzo, solicita Pampinha que ela também o leva com ela, e Pampinha concorda com isso. Por outro lado, vemos Gezinski, ele vê uma garota debaixo d'água, então ele começa a falar com ela como
Jezinski diz a ela que ele vai casar com uma garota chamada Pampania. Ouvindo isso, a menina mente que ela é Pampania agora. Desde Jezinski nunca tinha visto Pampania. Ele confia nas palavras dela e aqui Jezinski também gosta muito dessa garota. Por outro lado, Lorenzo e Pampania chegaram em sua casa enquanto eles estavam conversando. Então Lorenzo fala que ama aquela garota muito, aquela que tinha vendou os olhos naquele dia, e ele vai se casar com ela. Pampania diz sobre isso como: você o reconheceria quando você não até viu o rosto dela. Lorenzo diz que eu vai encontrá-la por qualquer meio e casar com ela. Então Pampania diz que se você beijar outra pessoa você vai esquecê-la, mas se você não tem certeza disso então pode beijar. Eu e vejo. Na verdade a Pampania queria aquele Lorenzo iria descobrir que ele tinha os olhos vendados. Ele naquele dia então Lorenzo estava ficando mais perto da Pampania é quando Gerbino chega lá com seus guardas vendo ele. Lorenzo fala sobre lutar com ele, e quando a luta começa Lorenzo não pode, fica Gerbino, mas Pampania o impede. Antes que Gerbino possa matá-lo e diz que se algo acontecer com Lorenzo ela não vai casar com ele. Ouvir esse Gerbino não mata Lorenzo. Depois de um tempo Pampania sente aquele Gerbino poderia matar Lorenzo a qualquer momento. Tempo então ela diz a Gerbino para se casar. Agora ao mesmo tempo ela também diz a ele que depois do casamento ele teria que deixar Lorenzo. Gerbino considera esta aposta e envia 2 de seus guardas para buscar pai. Este era o mesmo pai falso que nós vi no começo. Depois do pai veio quando ele estava conversando com Pampania. Então Pampania dá dinheiro para pai e diz que não deve casar com isso, então ele atrasa o casamento com tanto quanto pode, e o pai também concorda em fazer isso pegando dinheiro. Aqui 2 os guardas de Gerbino vão libertar Lorenzo na floresta. Aqui ele tinha um plano para mate Lorenzo, mas antes disso Lorenzo os mata. Ele então vê Jezinski em seu caminho para a casa de Pampine, então ele também se prepara sair para ir na mesma direção. Por outro lado Pampania e Gerbino start casar. Durante este pai começa a adiar o casamento no mando de Pampania devido a que Gerbino fica muito bravo, então assusta o pai com a espada e pede para ele pegar. Casou logo e o pai também começa fazendo o mesmo por medo, então Jezinski também chega lá e vendo a arma em sua mão Gerbino começa a correr de lá. Ao mesmo tempo Lorenzo também vem lá e depois Jezinski e Lorenzo juntos matam todos os Gerbinos guardas. Eventualmente Jezinski luta sozinho com Gerbino em que Gerbino é incapaz para ficar na frente dele e sua espada cai. Só então Lorenzo pede para vir lutar com Gerbino. Jezinski conta a Lorenzo sobre isso, que se você não pode matá-lo eu vou mate-o. Então Gerbino começa lutando com Lorenzo ficando no bem, mas durante esta luta Gerbino cai no poço devido ao qual ele morre lá. Depois de toda essa Pampania vem aí, diz a Jezinski que ela não pode se casar ele porque ela está apaixonada por Lorenzo. Então quando Jezinski vê o rosto de Pampine, então ele diz a ela que você não é o Pampania que conheci no lago e eu quer se casar com a mesma Pampania. Enquanto isso a garota do lago vem lá por trás, mas aqui aprendemos que a menina não é outra senão Mimos. A amiga Melissa. Jezinski está muito feliz em ver Melissa porque ele a amava. Então Pampania se vira para Lorenzo e ela proposto em casamento, mas Lorenzo diz que eu quero casar com a mesma garota que vendado meus olhos naquele dia. Ouvindo esta Pampania pede ao Lorenzo para beijá-la, e ele entende quando Lorenzo beija ela. Aquela menina é Pampania, aquela que tinha vendado seus olhos naquele dia, e ele concorda com o casamento. E o filme termina aqui. Se você gosta do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado você por assistir.